Para uma rotação a mais geral possível, nós podemos escrever a seguinte relação entre as componentes do momento angular de um corpo rígido e a velocidade angular. Se a velocidade angular tem componentes x, y e z, dadas por ômega x, ômega y e ômega z, então a relação entre as componentes do momento angular e as componentes do vetor velocidade angular são as seguintes. Na verdade, eu estou falando aqui de relações, né? Como Lx se relaciona a ômega x, ômega y e ômega z. Essa relação é tal que aqui eu tenho uma matriz 3×3 e x, e x, y e x, z e y, e yz e yx, mas yx é igual a ixy. É sempre bom lembrar isto. E, finalmente, izx, izy e izz. Esta é a relação mais geral possível. Eu estou falando de um corpo rígido qualquer. Vamos agora aplicar essa fórmula para entender as possíveis rotações em torno de eixos de um anel de raio R. Vamos começar pela situação mais simples, onde eu faço, em primeiro lugar, uma rotação em torno do eixo Z. Tendo escolhido este referencial aqui, na realidade, escolhemos aqui os eixos principais de inércia, usando argumentos de simetria. Portanto, no caso da rotação em torno do eixo Z, nós vamos escrever Lx, Ly e Lz igual a... Agora, temos que colocar aqui os momentos de inércia. Já calculamos no último exercício. E xx é m vezes r ao quadrado, dividido por 2, e y é m vezes r ao quadrado, dividido por 2, e izz é m vezes r ao quadrado apenas. Os produtos de inércia são nulos, concluímos isso também. Portanto, eu tenho uma matriz agora que tem apenas os elementos da diagonal. M vezes r ao quadrado sobre 2, m vezes r ao quadrado sobre 2 e m vezes r ao quadrado. É claro que para rotações em torno do eixo Z, portanto, se eu fizer uma rotação do anel de tal forma que ele gire assim, girando assim, esse ângulo aqui é o ângulo φ, o ângulo associado à rotação de cada elemento do anel. Então, neste caso, eu tenho apenas a componente Z
eu tenho apenas a componente z, vamos denominá-la por ômega z. E aqui eu tenho, então, 0, 0, rotação em torno do eixo z, eu tenho apenas a componente z do momento angular. E a componente z do momento angular é igual a dφ dt, dφ dt. De forma que a componente z do momento angular tanto pode ser positiva quanto negativa. Depende da taxa de variação instantânea do ângulo φ. Ora, é fácil ver que, neste caso, Lx é igual a zero, Lx é igual a zero, Ly é igual a zero, e, finalmente, Lz é igual a m vezes R2 vezes ômega z. Vezes ômega z. Ora, nesse caso, a única componente do momento angular é a componente z, que é igual a m vezes r ao quadrado vezes ômega z. Ou, se quisermos, m vezes r ao quadrado vezes dφ dt. Neste caso, muito especial, L, como se vê, só tem a componente z, L é paralelo a ômega. Veja que no caso geral, não. L não é paralelo a ômega, no caso geral. Mas, para rotações em torno de um eixo de simetria, para rotações em torno dos eixos principais, ou de um eixo principal, que é um eixo de simetria, neste caso, L é paralelo a ômega. E L, a componente z de L, é dada por m, a massa do anel, vezes o raio do anel ao quadrado, vezes dφ dt, vezes a velocidade angular. Portanto, nesse caso, eu posso escrever que L é igual a IZZ vezes ômega. L é paralelo a ômega. Vamos agora a um segundo caso, que envolve a rotação agora em torno do eixo x. Em torno do eixo x. Eu estou girando o anel assim agora. Assim. Pego esta parte daqui, vai para lá, e essa parte aqui vem para cá. Eu estou fazendo uma rotação em torno do eixo x. É diferente da rotação em torno do eixo z, onde eu coloco cada pedacinho aqui com uma certa velocidade angular de rotação. Por exemplo, para uma rotação em torno do eixo z, todas as partes se movem. No entanto, para uma rotação em torno do eixo x, essas duas partes aqui ficam fixas. O anel gira assim. Neste caso, é muito fácil perceber que, como eu tenho apenas a componente x da velocidade angular, eu devo agora colocar zero aqui, porque ômega z é igual a zero, ômega y é igual a zero, e agora aqui eu vou colocar ômega x. Ora, neste caso, é fácil ver para rotações, tá? Então, rotações em torno de x, né? Ou em torno do eixo x, né? O que nós temos? Ômega x é igual, agora vamos chamar esse ângulo de θ, esse ângulo de rotação, é igual a dθ
dt não é o mesmo ângulo φ, não, é um ângulo diferente, né? E agora é fácil ver que a única componente existente é a componente x, e Lx é igual a m vezes r ao quadrado sobre 2 vezes ômega x, E também, a partir daqui, é fácil perceber que, nesse caso, Ly é igual a zero e, finalmente, Lz é igual a zero. É simplesmente fazer esse produto aqui e concluímos, portanto, que L é igual a Ixx, L é igual a Ixx vezes ômega, nesse caso, L de novo é paralelo a ômega, e L é igual a m vezes r ao quadrado sobre 2 vezes ômega, onde ômega é igual a m vezes r ao quadrado sobre 2, né? E ômega é igual a d θ dt vezes um versor i, vezes o versor i. Ora, não é difícil fazer a mesma conta para rotações. Se aqui eu tenho em torno do eixo x, né, eu vou agora fazer rotações em torno do eixo y. Agora, eu já considerei o caso de rotações em torno do eixo z e rotações em torno do eixo x. Finalmente, vamos considerar rotações em torno do eixo y. Para rotações em torno do eixo y, eu venho aqui, né, e simplesmente coloco ômega x igual a zero e aqui coloco ômega y. Eu tenho agora uma rotação em torno do eixo y. Veja que agora eu vou colocar o anel para girar em torno desse eixo aqui. Ou seja, por exemplo, esta extremidade aqui gira assim, a outra gira no sentido oposto. Eu coloco o anel para girar em torno do eixo y, com uma velocidade angular, ômega y, onde ômega y é igual a, digamos, d psi dt, onde psi é um outro ângulo. Não é necessariamente o ângulo φ ou o ângulo θ. Neste caso, é fácil ver, em primeiro lugar, que Lx é igual a zero, Lx é igual a zero, Ly é igual a m vezes r ao quadrado sobre 2 vezes ômega y. Então, m vezes r ao quadrado sobre 2 ômega y. E Lz é igual a zero. Ou seja, de novo, L é paralelo a ômega e eu posso escrever que L é igual a m vezes r ao quadrado vezes ômega y, agora sobre 2 vezes j. Ou, de outra forma, m vezes r ao quadrado sobre 2 vezes ômega. No caso de uma rotação em torno do eixo y. Tenho, portanto, aqui as expressões gerais, e se eu quiser a expressão mais geral, eu deveria colocar aqui ômega x e, finalmente, ômega z. É claro que agora eu preciso fazer o produto e se verifica que L não é paralelo a ômega no caso geral, de uma rotação geral. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção é para o fato de que a rotação
em torno do eixo X e em torno do eixo Y não são muito diferentes uma da outra. De fato, nós vemos que aqui aparece sempre o mesmo fator, m vezes r ao quadrado sobre 2, vezes a velocidade angular. De forma que, e olhando a figura, se entende muito bem por quê. É uma questão de simetria. Não é muito diferente uma rotação, aliás, não é nada diferente uma rotação em torno do eixo X e uma rotação em torno do eixo Y. No entanto, uma rotação em torno do eixo Z, a relação entre o vetor L e o vetor velocidade angular é diferente do caso das rotações em torno do eixo X e do eixo Y. Ou seja, o momento angular é maior para a mesma velocidade angular quando eu tenho uma rotação em torno do eixo Z, quando comparado com as rotações em torno do eixo X e do eixo Y.